Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottamo Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 10. Que é verso 12, 13, é isso? Ou 14? Acho que é 12 e 13, Prabhu. 12, 13, é. Arjuna Uvacha. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavam, Purusham Saswatam Divyam, Adidevam Ajam Vibhum, Ahustam Rashaya Sarve, Devashir Naradasthatha, Asito Devalo Vyasa, Swayam Chaiva Bravishime. Arjuna disse: sei que és a verdade absoluta suprema e a morada suprema. És supremamente puro e o destruidor da ignorância. Grandes sábios como Narada, Asita, Devala e Vyasa também te glorificam como a personalidade eterna, Senhor transcendental e primordial, não nascido e onipresente. Agora, você mesmo estás dizendo isto a mim. Anuvada. Arjuna agora fala esse verso começando com a palavra param. Ele diz isso com o desejo de escutar mais detalhadamente o significado do que foi anteriormente explicado sucintamente. Param significa o maior, e Dhamma significa tu és Parama Brahma, pois possui a charmosa forma de Shyamasundara. Chama Sundar. De acordo com Amarakosha, as palavras Griha, casa, Deha, corpo, Rit, compreensão, Prabhav, glória e Dhamma, morada, são todas sinônimas. Você é este mesmo Dhamma. Ao contrário das entidades vivas, não há diferença entre você e seu corpo.
qual é a Swarupa desse corpo? Bhagavan responde dizendo: Pavitram Paramam. aquele que contempla a Swarupa dessa forma se libera da impureza, da ignorância. Portanto, os sábios te chamam de Sasatam Purusham Ahu. a pessoa eterna e glorificam a natureza eterna da sua forma humana. E grandes sábios como Narada, Sita, Devala e Vyas glorifica Krishna como sendo a personalidade eterna, transcendental, primordial, não nascida e onipresente. A Arjuna fala: agora você mesmo está me falando isso, porque os sábios sempre glorificaram, o próprio Krishna está falando isso para Arjuna. Verso 14. Sarvam etadritam manye jambam vadasi keshava nahi te bhagavam vyaktim vidurdeva nadanava. Ó Keshava, aceito tudo que você me disse como sendo verdade, pois nem os semideuses nem os demônios compreendem a essencial verdade sobre você e seu nascimento. Bhavanuvada. Arjuna disse: não tenho dúvidas sobre isso. Outros sábios consideram que tu, a verdade absoluta suprema, é não nascido, mas não sabem nada sobre o seu nascimento. Eles não sabem como é possível que tu, para Brahma, nasce e ao mesmo tempo não nasce. Os semideuses e grandes santos não conhecem meu aparecimento. Gita 10:2. Mas eu aceito tudo o que você me diz como verdade, ó Keshava. K refere-se a Brahma e Isha Brahma, refere-se a Brahma e Isha refere-se a Rudra. Rudra, Rudra. Uma vez que em relação à tua verdade, assim como Uma vez que, em relação à tua verdade, assim como ao seu aparecimento, você até mesmo prendeu estas duas personalidades na ignorância. Então, não é surpreendente que outros semideuses e demônios também não conseguem te compreender. então, esse é o segredo, como Krishna é não nascido e ao mesmo tempo ele nasce de mãe Yashoda, isso só Krishna pode fazer isso. Essa é a diferença. Você vê, Brahma fala que é não nascido, mas ele tomou nascimento da flor de lótus. Ele não foi como se fosse nascimento no ventre de alguém e ao mesmo tempo transcendental, não. Só Krishna. Ao mesmo tempo ele é não nascido e ao mesmo tempo ele nasce de mãe Yashoda. Isso é as contradições harmonizam todas em Krishna. Muitos não conseguem compreender esse aparecimento. Na verdade, até Brahma
teve dificuldade em compreender quando Krishna apareceu em Vrindavan. Ele ficou... Grandes sábios têm dificuldade. Como que o Criador de todo o universo aparece como se fosse uma criança comum no mundo material. Isso confunde vários, até mesmo grandes sábios, igual falou, semideuses aqui também. Até mesmo Brahma e Shiva às vezes fica confuso com isso. Isso que só devoto pode compreender. Aqueles que recebem misericórdia de Krishna e sob a forma do mestre espiritual. Isso pode compreender o mistério do aparecimento de Krishna, mesmo sendo o nascimento de Krishna, mesmo sendo ele não nascido. Alguns sábios sabem que é verdade eterna, não nascido, ou seja, Narayana. E Narayana é Senhor Supremo, ele não nasce de ninguém. Alguns sábios, vários sábios compreendem isso, mas muito poucos compreendem a forma de Shama Sundara, Govinda e Ashodananda. Verso 15. Swayam evatmanatmanam vitatvam purushottama bhuta bhavana bhutesha deva deva jagatpate. Ó Purushottama, pessoa suprema. Ó Bhuta Bhavana, criador de todos os seres. Ó Bhutesh, pai de todos os seres criados. Ó Deva Deva, Deus dos deuses. Ó Jagatpati, mestre do universo. Por sua própria potência, apenas tu conheces a ti mesmo. Bhavanuvada. Assim, apenas você conhece-te a si mesmo. A palavra Eva estabelece que os seus vacas conhecem o tátua de teu nascimento e não o nascimento simultâneo, o qual é inconcebível. Ainda assim, até mesmo eles não podem dizer como conseguiram isso. Tu te conheces apenas mediante tua de traços. Não. Vocês conhecem apenas mediante sua Chit Shakti, não por qualquer outro meio. Portanto, Tvam Purushottama, você é a melhor das pessoas, superior até mesmo ao criador do Mahatattva. Mahavishnu não é só não. Ponto. Não só és o melhor, mas também és o controlador de todos, mesmo do grande avô Brahma. E não só és o controlador, mas também o senhor dos semideuses. Em outras palavras, você brinca com semideuses, como Brahma e Shiva, que também são instrumentos em seus passatempos. Além do mais, é Jagatpati, o mestre do universo. Devido à tua compaixão ilimitada, é o mestre de todas as entidades vivas que, assim como eu, devido à tua compaixão ilimitada, és o mestre de todas as entidades vivas que, assim como eu, estão vivendo no mundo material. Isso é Arjuna falando para Krishna. As 4 invocações deste verso são meramente explicações da palavra Purushottama. Por exemplo, Bhuta Bhavana, Ó Bhuta Bhavana, Bhavana
Você é o pai de todas as entidades vivas. Às vezes, alguém pode ser pai, mas não controla sua progenie. Progênito. Porém, Ó, Buteixe. você é o controlador de todas as entidades vivas. Alguém pode ser o controlador das entidades vivas, mas não adorável. Mas você, ó Deus, Deus dos deuses, é adorável até mesmo por semideus. Alguém pode possuir todas as qualidades e ainda assim falhar em manter outras entidades vivas. Porém, ó Jagtpati, você mantém todo o universo. Jagatpati. Jagatpati, você mantém todo o universo. Prakashika Vidi. Desejando ouvir os detalhes sobre as opulências de Bhagavan Shri Krishna, Arjuna fala para dar suporte a essa declaração. Apenas você conhece as glórias de sua realidade inconcebível. Ninguém mais, incluindo semideuses, demônios ou humanos, podem conhecer sequer uma partícula das suas glórias, através do esforço independente. Apenas o Ananya Bhaktas podem conhecer algo dessa glória, por sua misericórdia. Portanto, suplico para que seja misericordioso comigo. Shri Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: O Bhuta Bhavana, O Bhutesha, O Jakatipati, O Purushottam. Ó Purushottam. Ó Jagatpati. Apenas você, através da sua própria Titchak. sabe sobre sua própria personalidade e o tato do seu nascimento. Semideuses e humanos jamais pode compreender como suas próprias inteligências, como sua eterna forma se manifesta nesse mundo material, enquanto, ao mesmo tempo, permanece independente das leis desse mundo. Apenas aqueles que receberam tua misericórdia podem compreender isso. Você vê. Apenas aqueles que recebem misericórdia de Cristo, na forma do mestre espiritual, pode compreender alguma coisa disso. Ao contrário, é só pelo esforço independente, é impossível compreender isso. Se alguém tenta pelo esforço individual, é impossível. Siddhartha Maharaj estava falando, é igual tentar um anão que fica pulando, tentando pegar a lua na palma da mão dele. É igual a pessoa pensar que vai aprisionar Deus na gaiola da mente material e do intelecto material dela. É impossível. Deus é controlador e não pode ser controlado por ninguém. Então, ninguém pode compreender ele à força ou através de esforço independente, não. Só pela misericórdia dele, através da prática de Ananya Bhakti, Bhakti sem mistura. Satisfazendo ele na forma de Sri Guru. Guru Gauranga, mestre espiritual, Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna. Principalmente mestre espiritual. Aí, recebendo essa misericórdia, alguém pode compreender alguma coisa das glórias e nascimentos de Cristo. Esse é o único caminho para compreender Cristo. Por isso que muita gente fica querendo compreender Deus, mas através da própria intelecto. No final ele chega à conclusão que ou que Deus não existe ou que ele é impessoal. Por quê? Ele tentou pelo próprio intelecto, que é falho. O intelecto não pode conceber nada transcendental, porque ele é material. É só se o mestre espiritual e Krishna espiritualizar nosso intelecto, é que nosso intelecto, uma vez espiritualizado, pode conceber alguma coisa transcendental. Do contrário, não. Por isso é que a maioria tenta compreender sozinho, ou não compreende quem é Deus, ou no final fala Deus é vazio ou uma luz. Por quê? Porque pelo esforço individual, vai compreender como. Se Deus está fora de qualquer elemento ou capacidade de intelecto e mente material, é impossível.
É só dessa maneira aqui que alguém pode entender alguma coisa. O humor, o Chico Xanguru costumava falar, humor de desafio, ninguém pode compreender nada. Vai decepcionar no final. Não, eu vou fazer isso, eu vou compreender meu intelecto, eu vou pensar e vou compreender Deus. É humor de desafio. No final vai ver que não entendeu nada. Não conseguiu. Aí tem o risco até da pessoa abandonar o canto do nome por causa disso. Achou que ia conseguir a força. Como Cristo não é controlado pela força, aí desiste. Então tchau, não quero mais não. Aí isso é ofensa. Então, isso só vai revelar no intelecto, mente, coração de alguém que se rendeu a Sri Guru, recebeu a misericórdia dele e teve a mente e intelecto espiritualizado pela misericórdia de Krishna na forma de Sri Guru. Esse é o método para compreender alguma coisa das glórias de Krishna. Dúvida aí? Verso 16. Bhaktum arhasi asheshena divyahiyatma bhutaya yabhir vibhuti lokam imanstam vyapyatistasi. Apenas você é capaz de completamente descrever suas majestosas opulências divinas, pelas quais você penetra e reside em todos os lugares de toda a criação. Bhavanuvada. É muito difícil compreender o seu tattva, verdade teológica. Agora estou inquisitivo para saber sobre suas majestosas opulências. Se você diz que essas opulências divinas não podem ser completamente explicadas, então me fala, pelo menos, sobre tuas opulências superiores. 17. Olha mais um aí. Foi pequeno esse. Tá bom. Katham vidyam aham yogin svam sada parichintayam keshu keshu cha bhaveshu tinchoshi bhagavam maya. Ó místico supremo, possuidor da Yoga Maya Shakti, como posso conhecer-te e como posso pensar sempre em ti? Ó Bhagavan, qual dos seus aspectos devo contemplar e com qual atitude devo meditar? Bhavanuvada. Arjuna diz: Ó Yogin, como poderei te conhecer constantemente enquanto medito completamente em você? No Gita 18:55, você diz: apenas através de Bhakti alguém pode saber a verdade sobre as minhas opulências e minha Swarupa. Então, agora eu gostaria de saber meu dever. Em quais formas você reside? E com qual visão eu devo devotadamente meditar em ti? A palavra Yogin, a morada de Yogamaya, é conectada com a palavra Vanamali, aquele que veste uma guirlanda de flores silvestres. Este é um adjetivo qualitativo usado apenas para uma pessoa em especial. Por exemplo, não é que toda e qualquer pessoa que veste uma guirlanda de flores silvestres pode ser chamada de Vanamali. Similarmente,
Aquele que possui a Yogamaya Shakti é chamada de Yogin. Isso se refere exclusivamente a Krishna. Prakashika Vritti. Após pedir a Shri Bhagavan, no verso anterior, que lhe descrevesse suas majestosas opulências, Arjuna ora especificamente neste verso, implorando para compreender em quais objetos e formas existem essas opulências. Yogamaya, a potência interna, que pode fazer o impossível se tornar possível, reside sempre com Shri Krishna. Por essa razão, Arjuna se dirige a ele como Yogin, a morada de Yogamaya. Aqui está sendo indicado que apenas Krishna é capaz de pessoalmente descrever suas opulências. Não. Só Krishna pode escrever todas as próprias opulências dele. Só Krishna pode conhecer tudo sobre ele. Ninguém mais. É infinito e completamente misterioso. Então, o devoto pode compreender alguma coisa dessa transcendência, ou até muita coisa, mas tudo só Cristo. Não podem nem ser completamente explicados, porque a opulência, a qualidade de Cristo é infinito. E é impossível descrever todas elas. Nem Ananta Shesha, com milhares de bocas, fala nas escrituras. E Ananta Shesha serve de assento e várias outras coisas para Vishnu. Ela com 1000 bocas glorifica as qualidades de Krishna, dia e noite, sem parar, em todo dia, noite de Brahma, sem parar, a vida inteira de Brahma, 4 bilhões de anos. Ainda assim, ela não termina a glorificação de Krishna. Impossível alguém completar isso. E Krishna, glória dele é infinita, nome infinito, formas, milhares e milhares, infinitas formas. Ninguém pode chegar no fim da glorificação, só ele mesmo pode explicar completamente. Aí, se ele tentar explicar, é impossível aqui no Gita, antes da batalha, o Arjuna fala, então me fala pelo menos algumas das suas opulências superiores. Fala algumas delas. Verso 18. Vishtare natmano yogam vibhutim cha janardana bhuyaha kataya triptir hisrimbato nasti me mritam. Ó Janardana, por favor, fala-me novamente em detalhes sobre teus poderes místicos e opulências, pois não estou saciado de escutar tuas palavras nectárias. Bhavanuvada. No Gita 10.8, você diz: eu sou a origem de todos os mundos, mundanos e espirituais. Tu emana de mim. E, me conhecendo dessa maneira, vários eruditos que conhecem a essência dos Vedas prestam serviço amoroso a mim. Você disse que tudo na existência é sua opulência e que as personalidades sábias se ocupam no serviço a ti através de Bhakti Yoga. Ó Janardana, a doçura das suas benéficas instruções criaram avidez em mim. E agora eu anseio por uma descrição mais detalhada.
em relação a isso, o que posso fazer, agora que degustei o néctar das suas instruções, através dos meus ouvidos, não estou satisfeito. Portanto, por favor, explica-lhes novamente em detalhes. Você vê, ó, Arjuna já escutou sobre isso e quer escutar mais ainda. Isso é qualidade também de um devoto. Meu Shiksha Guru costumava contar, Tirtha Goswami costumava contar sobre isso. E uma vez tinha um senhor que ia no templo de Chaitanya Gaudiya Mata, Calcutá. Ele ia ficou indo todo dia, ele estava lá, 7 horas, 6 horas, 7 horas, depois do Kirtan, do Arati, Sandhya Arati de tardinha. Harikata, Tirtha Goswami falava, o Srimad Bhagavatam, só que ele, a maioria das vezes, ele falava sobre Dhruva e Prahlada, Tirtha Goswami, quase sempre. Durante vários e vários anos, quase sempre ele falava Dhruva e Prahlada Charita, os passatempos de Dhruva e Prahlada, Narayana e Nishinradeva. E aí esse senhor ficou indo, todo dia ele ia, durante 6 meses, não falhou nenhuma vez. Aí ele escutava Tirtha Goswami, isso Tirtha Goswami falando. Ele contava só de Dhruva e Prahlada. Depois de 6 meses ele sumiu, nunca mais voltou. Aí passou 1 ano, 2 anos, o devoto estava fazendo Harinam Sankirtan, Calcutá. Aí eles viram esse mesmo devoto. E aí eles perguntaram por que ele não tinha voltado mais. Ele foi todo dia durante 6 meses. Aí ele falou, 6 meses, todo dia, o senhor falou Dhruva e Prahlada. Eu já escutei. Eu queria escutar outras coisas. Tirtha Goswami contava isso para falar que quem pensa dessa forma, na verdade, não escutou nenhuma vez. Não é devoto e não escutou nenhuma vez. A prova é isso aqui que a Arjuna acabou de falar. Fala-me novamente, com mais detalhes, ou seja, eu quero escutar mais sobre isso. Cada vez mais detalhes sobre teus poderes místicos e opulentes. Então, isso é a qualificação do devoto. Ele nunca vai falar, escutei isso 1000 vezes. Ele vai falar, eu quero escutar mais vezes, com mais detalhes cada vez mais. E cada vez que eu escutar, vai vir uma revelação nova no meu coração. O próprio Chaitanya Mahaprabhu escutou passatempo de Dhruva e Prahlada 100 vezes. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Ele ia a deidade Gopinath, Tota Gopinath, em Puri, escutar Gadadhara Pandita narrar os passatempos de Dhruva e Prahlada. O próprio Chaitanya Mahaprabhu. Foi uma nem duas, foi 100 vezes. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, 5, 6, 7, e 100 dias. O mesmo passatempo. Você vê Arjuna aqui, mesma coisa. Me fala novamente sobre seus poderes místicos de opulência, pois não estou saciado. Se alguém realmente aproxima das escrituras da maneira correta, ele jamais vai falar, eu cansei de escutar isso. Eu já li isso em outro lugar. Para que ler de novo? Pelo contrário, ele vai voltar ali 1000 vezes, até o final da vida. Cada hora que ele lê, vai vir uma coisa diferente. Por quê? Essas palavras são transcendentais, não são mortas. Se a gente lê, se um devoto lê uma notícia mundana, ou uma coisa que aconteceu no mundo, ele pode ler 1, 2, 3 vezes. Depois de 10 vezes, isso acontece até com não devoto, depois de 10, 20 vezes, ele vai enjoar. Mas se um devoto lê sobre Krishna, o Gita, o Srimad Bhagavatam, ele pode ler 1000 vezes, cada vez mais ele vai ter mais vontade de ler e escutar. Essa é a qualidade de literatura transcendental das instruções de Krishna, os passatempos de Krishna. Elas jamais saciam, o devoto jamais vai falar, estou saciado. Pelo contrário, a Arjuna está falando, não estou saciado.
Então, isso é falar na escritura. Quanto mais escutar, mais desejo de escutar a pessoa vai ter. Se ela for da maneira correta. Se ela quiser só buscar conhecimento para falar para os outros, então aí está tudo errado. Aí ela vai falar, isso eu já escutei, quero saber coisa nova. Ou seja, ela não vai escutar nenhuma vez da maneira correta. O resultado vai ser zero. Então, a gente pode aprender aqui com a Arjuna o sintoma de alguém que realmente está escutando da maneira correta. Agora que degustei o néctar das suas instruções, não estou satisfeito. É o contrário. Muita gente pensa, agora eu descutei, estou satisfeito. Vamos para outra coisa ou já estou totalmente satisfeito? Não. A Juna está falando, agora que degustei o néctar das suas instruções, não estou satisfeito. Quero mais. Ó, tem o chamado Bhagavad Swagatam Swakata Krishna Una Sravana Kirtana. A pessoa vai tomar o néctar do Gita chamado Bhagavad com o copo do ouvido. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam quer dizer eternamente. Dia após dia, vida após vida. Até que a morte venha. E depois da morte, em outro corpo continuar. Ou seja, Nityam. Nasta Praesha Badresh Nityam Bhagavata Sevaya. Sempre escutar Gita, estimado Bhagavad. Sempre. Hoje, amanhã, depois da manhã, daqui 10 anos, 20 anos, antes da morte, depois da morte, sem parar. Esse é o processo de Bhakti. Primeiro escutar e depois cantar o que escutou. Isso é Shravana Kirtan. É os dois principais ramos de Bhakti. Então, essa é a atitude correta de alguém que realmente quer praticar Bhakti. Vai aproximar da escritura buscando conhecimento, a gente vai conseguir nada. Pode satisfazer o intelecto e pode dar alguma fama para o público. Mas em Bhakti, zero. Vai dar nada. Ele vai ser positivo quando a gente escutar da maneira de com rendição, para implementar o nosso desejo de servir Krishna. Aí sim ele vai dar o resultado de Bhakti. Esse é o resultado de realmente escutar as escrituras ou ler ou recitar da maneira correta. A gente pode saber se está lendo ou escutando ou recitando da maneira correta, se esse humor de servir está acordando. A gente pode ver se está errado, se o orgulho aumentou. Aí está tudo errado. Ah, agora eu sei mais. Aí está errado. Então, significante isso aqui, por isso. XIX. Shri Bhagavan Uvacha. Hantarte kathaya ishyami divya hiyatma vibhutaya pradhanyata kurushreshta nastyanto vistarasyame. Shri Bhagavan disse, ó melhor dos Kurus, certamente devo descrever minhas divinas opulências a você, mas descreverei apenas as mais proeminentes, pois não há limite para minhas glórias. Bhavanuvada. A palavra Hanta, neste verso, indica compaixão. Shri Bhagavan diz,
Apenas te explicarei minhas glórias mais proeminentes, pois essas variedades não têm fim. Vibhutaya significa o agregado de opulências. A palavra Divya significa falarei apenas sobre minhas glórias superiores, e não as insignificantes, como uma folha de grama. Aqui, a palavra Vibhuti implica ambos, objetos materiais e espirituais, todos os quais são gerados da energia de Bhagavan, e que devem ser meditados em relação com sua forma de acordo com o nível da relativa importância. Prakashika Vritti. Tendo escutado o pedido de Arjuna para descrever a Vibhuti Yoga, Bhagavan responde com a palavra Hanta, ou sim, e assim mostra a ele grande compaixão, e indica que é impossível descrever suas ilimitadas opulências. Ele diz que irá explicar a Arjuna as mais preeminentes para o benefício de Arjuna. Porque estas opulências se originam diretamente da sua Shakti, elas devem ser compreendidas em relação a Bhagavan. Ele é eternamente presente em sua forma Shyamasundara, de 2 braços como a fonte de todas estas vibhutis, apenas de ser distinto dela. Não. Apesar Distinto dela. Após descrever estas opulências, Shri Krishna conclui dizendo: eu penetro todo este universo de seres móveis e imóveis apenas por uma das minhas porções. Eu não o penetro por meu completo ser. Qualquer objeto ou qualidade gloriosa que existe neste mundo emanou do seu poder. Deve-se compreender esse tópico dessa maneira. Fica claro desde as declarações acima de Shri Krishna que a Swarupa de Bhagavan existe independentemente destas opulências, e que esta Swarupa é, na verdade, Vrajenda Nandana, Shri Krishna. Aham Atma Gudakesha Sarva Bhutasaya Sthita Aham Adishcha Madhyamcha Bhutanamanta Evacha. Ó Gudakesh, sou o testemunho interior que reside no coração de todas as entidades vivas. Sou a causa única da criação, manutenção e destruição de todos os seres. Lavanuvada. Shri Bhagavan diz aqui: ó Arjuna, deves entender que sou a causa de todas as opulências mediante apenas uma das minhas porções. Aqui a palavra Atman se refere à superalma e ao testemunho da natureza material. O Purusha, Avatara, Karanadakasha e Vishnu. Kekyo Mahastattva, Udakesha, significa alguém que controla seu sono. Shri Bhagavan usa essa palavra para indicar que Arjuna é capaz de meditar. Sou também a superalma de toda a criação. Sou também. E porque estou situado no coração de todas as entidades vivas? Sarva Bhutashaya Sthita. Sarva Bhuta significa o Senhor Brahma. Em outras palavras, sou Garbhodakasha e Vishnu, a superalma de toda a criação. E, porque estou situado no coração de todas as entidades vivas, sou também a superalma individual.
Kshodakachashi Vishnu. Somente eu sou o começo, o nascimento, o meio, a existência e o fim, causa da aniquilação de todas as entidades vivas. Krishna está falando, ó, eu sou Paramatma, testemunho interior, resido no coração das entidades vivas e a única causa da criação, manutenção e destruição de todos os seres. Somente eu sou o começo, nascimento, meio, existência e o fim, causa da aniquilação de todas as entidades vivas. Você vê, Gurudev costumava explicar a palavra God em inglês, G-O-D, significa justamente isso. G, generator, aquele que cria e gera. O, ostentator, aquele que ostenta ou mantém. E D, destructor, aquele que destrói. God significa isso, aquele que gera, mantém e destrói. Igual o Krishna falou aqui. O criador, aquele que mantém, e o destruidor de todos os seres. Esse é Deus, Krishna. Tudo no mundo material tem essas três fases: criação, manutenção e destruição. Isso tudo, a causa é Krishna. Vinte e um. Adityanam aham Vishnur Jyotisham Haviram Sumam Marichir Marutam Asmi Nakhatranam aham Shashi. Dos 12 Adityas, sou o Vishnu, que é minha opulência. Entre as luminárias, sou o sol radiante. Dos Maruts, deus do vento, sou Mariti. E entre as estrelas, sou a lua. Bhavanuvada. Entre os 12 Adityas, sou o sol chamado Vishnu. Entre as luminárias, sou o sol radiante. E sou Mariti, um tipo especial de vento. Vinte e dois. Vedanam Samavedosmin Devanam Asmi Vasavaha Indriyanam Manaschasmi Bhutanam Asmi Chetana. Entre os Vedas, sou Samaveda. Entre os semideuses, sou Indra. Entre os sentidos, sou a mente e sou a consciência das entidades vivas. Bhavanuvada. A palavra Vasavaha, significa Indra. Bhutanam Significa aquilo que está relacionado com as entidades vivas. e Chetan Significa consciência ou potência de conhecimento. 23. Rudranam Shankarashchasmi Vitesho Yaksharakshasam Vasunam Pavakaschasmi Meru Shikarinam Maham. De todos os Rudras, sou Shankara. Dos Yakshas e Rakshasas, sou Kuver. Dos 8 Vashus sou Agni. E entre as montanhas, sou Sumero. Bhavanuvada. A palavra Vita Issa significa Kuvera, o senhor da riqueza. Esse capítulo fala as opulências, um pouco, né? As opulências de Cristo. A gente continua.
Vamos lá, aproveita que é carnaval aí, canta alto aí. Vai descontar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Navika Giridhar Ji ki Jai, Shri Radha Govinda Dev ki Jai, Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Padma Jakaracharya Vajrastuta Shri Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai. Shri Rupanu Guru Vahaga ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu ki Jai. Panchatatatmak Shri Gaura Hari ki Jai. Shri Navadvip Dham ki Jai. Shri Arjuna ki Jai. Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra ki Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Shri Vrindavana Dham ki Jai. Shri Bhagavan Singhadev Bhakta Prabhat Maharaj ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Those God Devasyonis ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hari Bol. Gratidão. Valeu, valeu. Boa noite. Valeu, valeu. Obrigada. Oh.